A paz do Senhor, meus queridos irmãos da Assembleia de Deus Pernambuco, Portal de Transparência Presbítero Giovanni Cardoso. Irmãos, ainda sobre aquela pergunta que nós dirigimos ao gestor Ailton Júnior, vice-presidente da igreja, sobre se é verdade ou não, se ele tem um filho fora do casamento, porque isso é uma sombra que vem perseguindo a nossa igreja há muitos anos, e nos chegou várias informações de Recife, e nós queremos narrar aqui essas informações, que na época, na região do Jordão e na congregação da antiga Benfica, houve algumas reuniões. Foi uma denúncia feita por um diácono da igreja, em que houve várias reuniões, houve uma comissão composta pelos seguintes pastores, e aí nós queremos perguntar a esses pastores: pastor Samuel Oliveira à época, pastor Omena e o pastor Simas Dias, pois o presidente Ailton José Alves disse que ia formar uma comissão para ouvir o seu filho. E essa comissão deve ter confeccionado uma ata. Essa ata nunca foi lida para o corpo de obreiros da igreja. Inclusive, há uma outra informação de que o Ailton Júnior pediu perdão à diretoria da igreja. Se isso for verdade, que eu não quero acreditar, mas se for verdade, foi tudo errado, tudo foi feito errado, às escondidas, porque se há um pecado, pede-se perdão e é disciplinado. E não é jogado fora não, como Ailton tem feito com muitos obreiros. É tratado à luz da Bíblia. Tá ok, irmãos? E posteriormente, após essa comissão, houve uma reunião com alguns obreiros em que Ailton José Alves disse o seguinte, abre aspas: irmãos, aquele assunto já foi resolvido. Pronto. Então a gente vê algo que é recorrente na postura do presidente Ailton José Alves. Quando ele quer esconder alguma coisa, é simplesmente foi resolvido, está encerrado aqui e acabou-se. Mas a Igreja Assembleia de Deus Pernambuco é uma igreja séria, uma igreja que a maioria dos obreiros são sérios, os membros são sérios e querem conhecer a verdade, tá certo, irmãos? E não adianta as pessoas dizerem que estamos expondo, não, porque várias tentativas foram feitas. E eu quero dizer o seguinte: ai do obreiro, principalmente obreiro que dirige campo, que chegar no gabinete de Ailton Júnior ou de Ailton José Alves e tratar esse assunto, porque ele será perseguido. Ailton colocará a sua bota pesada, como ele diz, no pescoço do irmão, tá certo? Então isso precisa vir à tona, porque nós temos dois exemplos na Bíblia que eu quero citar, dois entre tantos. O exemplo de Davi, quando o profeta Natan foi repreender Davi pelo adultério e pelo homicídio, fez em silêncio, não precisou ninguém saber. Por quê? Porque Davi era um homem reconciliável, era um homem que se humilhava, era um homem que sabia se humilhar na presença de Deus. Já com relação a Herodes, que era líder do povo judeu, colocado por Deus para liderar o povo judeu junto ao Império Romano, precisou João Batista bradar em praça pública na frente de todos que ele estava adulterando com a sua cunhada Herodias. Tá bom, meus irmãos? Então vamos ler a Bíblia, tá bom? Vamos viver a Bíblia, à luz da Bíblia, e trazer os fatos, a verdade, porque a igreja não pode viver nas sombras, fazendo de conta que nada aconteceu e levando as coisas de qualquer forma. A igreja do Senhor, a igreja é santa e ele tem ciúme dela. Com isso nós não estamos afirmando nada, irmãos, porque se nós tivéssemos a certeza, pode ter certeza que nós estaríamos afirmando. Nós estamos perguntando mais uma vez a Ailton Júnior: é verdade ou não é? Pastor Omena, pastor Samuel Oliveira, pastor Simas Dias, onde está a ata? O que foi, na verdade, que Ailton Júnior confessou ou pediu perdão ou não para os senhores? Tudo isso é verdade ou são conjecturas e falácias dos membros e obreiros da nossa igreja? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.